Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Quem está feliz? Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, estamos vivendo o melhor momento, graças a Deus. Hoje nós temos alguns irmãos faltando, nesse salão, mas é porque estão todos na conferência, amém? Conferência em Belo Horizonte, que está acontecendo agora, acabou de acabar a reunião. E graças a Deus, muita vida, né, irmãos? E só uma frase, né? São 144 mil vencedores. Você quer fazer parte desses 144 mil vencedores? Ó Senhor Jesus! Irmãos, vamos trabalhar para não entrar no reino de raspão, né? Mas entrar com sobra. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje, né? Da semana 4, tem título, como por título, né? A comunhão da vida produz o amor. Está aqui atrás? Vamos falar junto, irmãos? A comunhão da vida produz o amor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós estamos numa comunhão da vida. O que nós estamos experienciando aqui, também, essa mensagem vai ser bem objetiva, bem rápida, e nós já vamos desfrutar em pequenos grupos do alimento diário. Aí nós vamos poder provar mais ainda da comunhão da vida. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, o que é essa comunhão da vida? E de onde vem essa comunhão da vida? O que promove essa comunhão da vida? Ó Senhor Jesus! A palavra da vida promove a circulação da vida. Amém? Ó Senhor Jesus, eu queria abrir bem rapidinho, né? Na primeira epístola de João, 1. Ó Senhor Jesus. Está dizendo assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que a vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa palavra da vida, ela não é doutrina. Acabou isso, irmãos. A palavra da vida que a gente desfruta hoje é uma pessoa concreta. É Cristo! Ó Senhor Jesus! Então essa palavra da vida, irmãos, é o próprio Cristo vindo a nós. É o verbo da vida. Naquela época, eles até apalparam, tocaram. Hoje nós podemos apalpar, nós podemos contemplar. Hoje a presença do Senhor Jesus está na palavra, né? Ó Senhor Jesus! Mas não é em qualquer palavra, irmãos. É na palavra rema. Na palavra viva de Deus, que nos dá direção. Na palavra profética. Irmãos, essa palavra, ela vem para nos dar uma alegria completa. Você quer ter uma vida com alegria completa? Quer ou não? Ó Senhor Jesus! Irmãos, hoje nós recebemos tudo. Já misturando com a mensagem da semana, nós recebemos todas as bênçãos. Nós recebemos fé igualmente preciosa. A gente tem tudo. A gente só precisa agora trabalhar. Amém? Irmãos, essa comunhão da vida, então ela vem dessa palavra. Porque a gente viu aqui, né? No versículo 2, na verdade no versículo 3, está dizendo assim, 1 João 1:3, né? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então João, ele falava a palavra. João falava a palavra, amém? E essa palavra, que não era doutrinária,
era o verbo da vida, era uma pessoa, era tocável e concreta. Essa palavra, ela levava aquele que escutava essa palavra e cria para uma comunhão. Primeiro, com os apóstolos. Mas a comunhão dos apóstolos é com quem, irmãos? É com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Irmão, você quer participar dessa comunhão? Ó, não quero ser teórico nessa mensagem. Tem que ser algo real. Irmãos, hoje você tem a oportunidade de, por meio da palavra profética, participar da comunhão com o Pai e com o Filho. Ó Senhor Jesus! Irmãos, eu confesso que às vezes eu mesmo não valorizo esse fato. A palavra está aí, os irmãos estão aqui para a gente fazer a palavra circular, e muitas vezes nós ainda negligenciamos, né? A gente não faz essa palavra circular da forma que deveria, a gente não desfruta dessa comunhão da forma que deveria, e aí, irmãos, às vezes a gente vai se pegar até triste. Mas quem desfrutar dessa comunhão, a alegria vai ser completa. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a circulação dessa palavra é a comunhão da vida. Quando essa comunhão vai acontecer? Quando eu e você, a gente vai fazer circular essa palavra, que é o verbo da vida, que é o próprio Cristo. Irmãos, então, um princípio, né? Na primeira vez que eu fui no PAC, a gente aprendeu isso, né? Nós temos que abrir a boca. Já percebeu que a maioria das vezes que a gente está na mente, que a gente está aflito, a gente fica calado? Sabe por quê? O inimigo de Deus sabe que quando você abrir a boca para falar a palavra da vida, que é o próprio Cristo, vai ter circulação, vai voltar a ter vida. Então o primeiro passo, irmãos, é nós abrirmos a boca, amém? Então quando a gente fala uns com os outros a palavra, na última semana nos foi mostrado que o verbo inculcar, ele é um verbo bitransitivo, né? Ou seja, precisa de duas pessoas para fazer. Não dá para fazer sozinho. Isso mostra que, irmãos, quando a gente fala a palavra uns com os outros, a gente promove a circulação da vida. E aí, com a circulação da vida, a comunhão da vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa comunhão da vida nos traz o próprio Deus. Irmãos, Deus é vida. E Deus também é luz. Amém? Você precisa de luz na sua vida? Então a gente precisa ter mais comunhão da vida. Mais circulação da vida. Por isso, irmãos, não pode ser só nos finais de semana. Eu não posso imergir só nos finais de semana. Eu não posso falar a palavra só nos finais de semana. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos livrar de ser domingueiros, né? Vamos falar a palavra todos os dias. Para viver cheio de vida e luz. Ó Senhor Jesus. Então a circulação da vida nos traz o próprio Deus que é luz, né? Mas aí, irmãos, infelizmente, nós temos um inimigo. Você sabia disso? Irmãos, enquanto a gente viver achando que o inimigo não existe, nós vamos ser pegos de surpresa toda vez. Toda vez. Isso é muito lindo, né? Palavra da vida, circulação da vida, a gente falando a palavra uns com os outros, vida, luz. Mas o inimigo de Deus, ele não vai ficar de braços cruzados, irmãos. Ele vai fazer algo. E ele tem uma armadilha. A armadilha é o pecado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler, né? 1 João 2, versículo 1, diz assim, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos parar aí. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, eu posso falar por mim mesmo, por muito tempo, eu tive a ideia do pecado como uma coisa doutrinária. Como uma coisa, como eu posso falar? Ética, moral. Porque é feio pecar, né? Até tem pessoas no mundo que não fazem certas coisas porque é feio, né? Mas, irmãos, o pecado, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Muito mais profundo do que a gente pensa. Porque quando João fala aqui, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, irmãos, João não está falando que é para você não pecar, porque senão a sua, como eu posso falar?
Não, como se a sua imagem vai ficar feia. As pessoas vão saber que você pecou. Não é sobre isso. Irmãos, é porque essa mesma comunhão da vida que a gente estava falando agora, ela pode ser interrompida por conta do pecado. Então esse é o perigo do pecado. Às vezes a gente faz um pecado tão bobo, mas esse pecado nos tira da circulação da vida. Interrompe a circulação da vida. Então, quem aqui quer ter essa circulação da vida interrompida? Ninguém, né? Mas muitas vezes a gente deixa, irmãos, por coisa boba. Aí, irmãos, para você ver a gravidade, hoje nós temos a realidade disso, nós somos o corpo de Cristo, vivo. Outro exemplo, nós somos a videira verdadeira. O Senhor é a videira verdadeira, nós somos os ramos, né? Nós estamos conectados. Os exemplos que o Senhor Jesus dá são sempre de algo vivo. Então você imagina você ser um corpo, um membro do corpo, que não recebe sangue. Irmão, vai necrosar. Você vai necrosar e vai morrer. Irmãos, mas essa morte é igual à do Jardim do Éden. Não é algo visível. Até o semblante também fica feio, né? A pessoa não fica com aquela cara, né? Quem está com fome. Mas o que acontece? Interiormente, você morreu, irmãos. Isso é muito sério. Você não pode deixar que um pecado te tire da circulação da vida, da comunhão da vida com o pai e com o filho, e você ficar sem suprimento, sem palavra, sem vida, sem sangue. Irmãos, que terrível é ser um membro do corpo que não recebe sangue. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que ser iluminados, irmãos, com relação ao pecado. Pecado é sério, né? E tudo isso, irmãos, eu falo primeiro para a minha vida. Eu preciso ter muito cuidado, porque às vezes por coisa boba, eu perco essa circulação. E quando eu vejo, eu já não desfruto mais. Aí quando eu vejo, já estou questionando os irmãos. Aí já entra em justiça. Aí já estou duvidando. Quando vi, irmãos, eu já morri, eu estou largado. Ó Senhor Jesus. Então não vamos deixar com que o pecado nos tire da circulação da vida. Amém? Daqui para frente, irmãos, vamos encarar o pecado de forma mais séria. Senão a gente fica naquela, né? Ah, eu peco porque o Senhor vai perdoar, tá tranquilo. Irmãos, não é bem assim. Às vezes você pode não ter força para voltar. Infelizmente. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós ainda temos uma natureza pecaminosa, né? Essa semana nos ajudou o alimento diário e eu vivi essa experiência na prática, né? Às vezes a gente acha que depois de ter crido no Senhor Jesus, a gente vira santo. Irmãos, não é bem assim. A natureza pecaminosa, ela continua dentro de nós. Então, uma vez, ali no Quênia, né? Eu estava num lugar pregando evangelho, e aí eu fui orar para uma pessoa, e ela falou assim, ó, você tem pecado? Você tem pecado? Aí eu virei para ela e falei, ó, eu tenho a natureza pecaminosa. Não, então não ora por mim não. Você é pecador, você tem pecado. Primeiro vai procurar se santificar, aí você volta a orar pelas pessoas. Irmãos, aí, graças a Deus, né, como o Senhor, Ele está conosco, nós vamos ver isso. Na próxima experiência, eu tive uma experiência muito rica, uma pessoa que desfrutou muito da palavra, levou os livros com o Evangelho do Reino, aceitou a oração, e ele passou do lado, olhando assim, tipo... Irmãos, isso é até heresia. A gente pensar que a gente não tem mais o pecado dentro de nós. Isso, é engano. Então, irmãos, não vamos viver como se nós fôssemos santos. Não, irmãos, nós temos o pecado, a natureza pecaminosa dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, tem uma salvação aí, amém? É a luz. Essa mesma luz que a gente recebe na circulação da vida, irmãos, ela expõe todos os pecados. E o que a gente tem que fazer? Irmãos, com o pecado, vamos aprender a ser prático. Porque senão a gente fica remoendo o pecado 1, 2, 3, 4 dias, né? Isso aí, eu lembro que a primeira vez eu aprendi no CEAP. Irmãos, o pecado é assim. Você esporadicamente foi vencido pelo pecado? Arrependimento e confissão. Amém? Vamos aprender a fazer isso, que aí a gente já volta rápido para a circulação da vida, né? Não fica remoendo aquele negócio, deixando, né? Ó Senhor Jesus.
Então, 1 João 1,10 fala assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, não vamos fazer o Senhor de mentiroso, né? Nós temos a natureza pecaminosa. João falou isso exatamente para mostrar que nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Mas aí, a solução prática está aqui, irmãos. 1 João 1,9. Se confessarmos, vamos ler juntos, irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é confessar o pecado que você fez, que eu fiz, se a gente esporadicamente for vencido por ele, e logo em seguida se arrepender, irmãos, tocar, trabalhar, continuar servindo ao Senhor, amém? Então há uma diferença. Aqui nesse versículo fala, nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, tem uma diferença entre pecado e injustiça. Essa diferença é um achado que o Senhor nos deu, é muito importante a gente saber também. Irmãos, a injustiça é o primeiro sinal do pecado. Então, às vezes, você não pecou na prática, você não executou, mas na sua mente, você deixa aquilo crescer, né? Irmãos, isso acontece muitas vezes quando a gente está servindo, né? Às vezes nos colocam para servir em algum serviço, e aí está acontecendo alguma coisa fora do que a gente estava querendo. E muitas vezes, irmãos, não vamos nos enganar, o nosso homem natural gosta de reconhecimento. Então a gente serve pensando assim, nossa, mas ninguém me reconhece, né? Ninguém me vê fazendo isso aqui. Eu só trabalho. Eu devo ser um boi mesmo, né? Só trabalho. Irmãos, nós somos bois mesmo. Se está aqui é para servir, amém? E não é para buscar reconhecimento. Porque quando a gente começa a ficar com isso, irmãos, essa injustiça entra na nossa consciência e ela também interrompe a circulação da vida. Então imagine, irmãos, você está servindo e você interrompeu a sua circulação da vida, a sua comunhão com o Pai e com o Filho, porque você fica pensando que você deveria receber mais reconhecimento do que você recebeu. Ó Senhor Jesus, irmãos, não vamos ser assim. Nós estamos com injustiça na nossa mente, na nossa consciência. Vamos aprender também a limpar a nossa consciência e pedir para o Senhor purificar a nossa consciência, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, é difícil, né? Então, por um lado, é muito simples. Palavra da vida, comunhão da vida, nós vamos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Mas aí tem essa armadilha do inimigo. Mas aí, irmãos, também temos um advogado. Amém? Ó Senhor Jesus, fala para o irmão que está do seu lado, você tem um advogado e consolador. Ó Senhor Jesus, os irmãos aqui já sopraram. Advogado em grego é parakletos. Amém? E indica alguém chamado para estar do lado de outro para ajudá-lo. Prestar-lhe auxílio legal diante de um juiz. Ser um conselheiro, um intercessor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o Senhor Jesus. O juiz, o reto juiz é Deus Pai, né? Um dia todos nós vamos ser julgados. Mas hoje mesmo Ele está lá intercedendo por nós, defendendo a nossa causa, amém? E, irmãos, isso está... Vamos voltar no versículo de 1 João, capítulo 2. E eu vou ter que acelerar mais. Ó Senhor Jesus. Fala assim, ó. Filhinhos meus, essas coisas... Tem como projetar o 1 João 2, versículo 1? Ó Senhor Jesus. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele também está pronto para nos perdoar os pecados. É a injustiça que a gente acabou de falar.
Amém? Então, se a gente for esporadicamente vencido pelo pecado, o Senhor Jesus é nosso advogado, ele vence. Ele nos defende, né? Irmãos, ele está dentro de nós, amém? Ele também é o Espírito da verdade. Ó Senhor Jesus. João 16, 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 14, 18 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, irmãos, nós não estamos sozinhos hoje. Tem alguém conosco. É o Senhor Jesus, nosso advogado. Amém? Irmãos, na prática, nós que saímos para pregar o Evangelho, que eu tenho certeza que todo mundo aqui sai para pregar o Evangelho, amém? Ó Senhor Jesus, saímos para a rua fazer comportagem, vem e vê, pães e peixes, orar pelas pessoas. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele também está conosco ali. Por um lado, Ele está assentado à direita de Deus, mas muitos acham que Ele está ali de forma estática, esperando as coisas acontecerem. Irmãos, por um lado Ele está lá, mas por outro, Ele coopera conosco, por meio de sinais e prodígios. Amém? Ó Senhor Jesus. Esse Espírito da verdade, irmãos, por que nós temos o Espírito da verdade dentro de nós? É para quando nós recebemos essa palavra da vida, essa palavra profética, o Espírito da verdade vai nos dar revelação. Nós não vamos receber a palavra como doutrina, mas como revelação para dentro de nós. Amém? O Senhor está conosco para realizar a obra de Deus. Amém? Confirmando a palavra por meio dos sinais. Então, onde está isso, né, irmãos? Vamos abrir rapidinho em Mateus 28, 20. Ó Senhor Jesus. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Marcos 16, 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o seguiam. Amém? Ó Senhor Jesus! E mais um versículo, Atos 14, 3. Esse eu queria que a gente lesse junto. Ó Senhor Jesus! Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quem pratica essa palavra está vendo sinais e prodígios. Esses mesmos sinais, irmãos, dessa época, por muito tempo eles sumiram. Eu já escutei isso demais. Muitos cristãos falando, né? Nossa, mas será que nunca mais vai ter aqueles sinais que tinham na Bíblia? Aquelas coisas que aconteciam, aqueles milagres? Ó Senhor Jesus! Irmãos, quem está praticando as ferramentas está vendo esses milagres acontecerem. Ó Senhor Jesus! Recentemente, eu falei um pouco sobre tudo que aconteceu lá na África. E não só lá na África, irmãos. Nessas 2 semanas que eu estou aqui, a gente vê muitos milagres acontecendo. As pessoas ganhando o evangelho do reino nas ruas. Pessoas falando que era exatamente a palavra que elas precisavam. Pessoas que não sabiam mais o que fazer. Muitas pessoas duvidando até se Deus existe ou não. Irmãos, a cristandade está difícil hoje. Teve uma senhora que estava, o Juliano, a gente estava junto, e teve uma senhora que ela se abriu para nós, né? A gente estava fazendo comportagem e ela falou, olha, não está difícil só para quem está no mundo, não. Para nós, os filhos de Deus, parece que o negócio está mais difícil ainda. Eu fazia as minhas orações, eu fazia o meu devocional, mas parece que nada funciona. Parece que eu não tenho mais força. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, esses mesmos sinais, se eu e você formos fiéis à palavra profética, que é o que Deus está falando hoje, eles vão acontecer. Irmãos, é um segredo. Quem tem experiência e toca,
não duvida, não hesita, é firme. Entendeu? Então, muitas vezes, eu e você, nós duvidamos da palavra porque nós não temos experiências vivas. Mas no dia que eu e você fomos para a rua, ou pegamos o nosso telefone, fazer family mission, ou vir para casa de adolescentes, participar de um final de semana, ou... Irmão, são tantas ferramentas. Family mission, em resumo, juntar com os adolescentes e a gente sair ligando para os contatos, né? A gente pode fazer isso sozinho também. Ligar para os contatos e ali mesmo na ligação. Imagina, você recebeu uma ligação e a pessoa fala assim: oi, tudo bom? Como é que você tá? Tal. Posso orar por você? E aí, naquele dia, a pessoa está no trabalho, o chefe dela falando um monte de coisa, e ela recebe uma oração ali pelo telefone, e uma oração baseada na palavra do dia. Irmãos, muitas pessoas estão sendo salvas pelo Family Mission. Amém? Ó Senhor Jesus! Irmãos, e aí a gente falou da comunhão da vida, da circulação da vida, a gente falou de várias coisas. E às vezes a gente pode deixar passar batido tudo que o Senhor Jesus fez para que eu e você pudéssemos estar aqui vivendo esse momento. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Na verdade, era muito difícil. No Antigo Testamento, né? Se toda vez, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha que ir até o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, e ele tinha que fazer a expiação dos pecados. Irmãos, primeiro por ele, né? Pelo sumo sacerdote, e depois pela família dele, e depois pelo povo. Era algo complicado, irmãos. Porque nós temos sempre um problema. Quando nós vamos servir a Deus, qual que é o nosso problema? A nossa consciência. Você pode perceber. Muitas vezes o que impede eu e você de servir a Deus é algo na nossa consciência. Nós não estamos com a consciência boa. Ah, não, eu fiz isso aqui, não vou não. Vou para a reunião não. Ou eu fiz isso aqui, não vou para a casa de adolescentes não. Que testemunho que eu vou dar. Mas, irmãos, esse ambiente com os irmãos é exatamente para a gente purificar a nossa consciência. Então não seja enganado. Quando esse pensamento vier, vai mesmo assim. Pratica mesmo assim. Se arrependeu de forma prática, já vai para a imersão. Transcrição. Irmãos, eu descobri outro segredo. Transcrever anotando no caderno. Foi falado na semana passada. É diferente. Por muito tempo eu estava usando meu celular, né? E realmente no celular você anota bem mais. Você consegue anotar bem mais coisas. Mas no outro dia você pode ter certeza. Quem escreveu no caderno vai lembrar mais. Isso. Então nós temos que ter esse hábito, irmãos. Transcrever a palavra. Inculcar a palavra. Falar a palavra uns para os outros. Fazer imersão. Ó Senhor Jesus. Gritos de guerra. Irmãos, isso vai nos fazer inculcar a palavra. E aí nós vamos começar a ficar apaixonados, né, por tudo isso. E aí, irmãos, não foi fácil para ele. Quem quiser saber a história do que você precisava fazer, irmãos, era difícil. Êxodo 25, não precisa projetar. Você pode ler do versículo 17 ao 22. É o processo que o sumo sacerdote tinha que fazer todo ano para fazer a expiação dos pecados dele, da família e do povo. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler só, irmãos, Levítico 16, versículo 6. Senhor Jesus. Fala assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então, ele levava esse novilho para fazer a oferta pelo pecado, primeiro dele e da casa dele. Aí o 15 diz assim, 15 e 16. Levítico 16, 15 e 16. Depois imolará um bode de oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o sangue para dentro do véu, e fará com seu propiciatório,
e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Ó Senhor Jesus! Mas aí, irmãos, hoje, graças a Deus, a gente não precisa fazer nada disso. Tá bem fácil. Para eu e para você. Para mim e para você, né, no caso. E por que eu estou lendo isso, irmãos? Só para a gente ter dimensão da dificuldade de tudo que tinha que ser feito para que os nossos pecados fossem limpos e a gente pudesse servir a Deus com a consciência boa. Mas hoje, nós temos Cristo, amém? Ó Senhor Jesus, eu queria ler Hebreus 9, 11 a 14. Irmãos, é muito versículo. Mas é importante a gente ler. Ó Senhor Jesus. Como é que está o tempo aí, Luquinha? Já acabou? Tá. Ó Senhor Jesus, Hebreus 9, 11 a 14 diz. Vamos ler juntos, irmãos? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, ó Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus veio à terra, morreu na cruz, foi doloroso, a gente já escutou sobre isso e vai escutar muito, para que eu e você, nós tivéssemos hoje a eterna redenção. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, às vezes a gente fica muito doutrinário ainda com essa questão de redenção. Para que Deus exerceu uma eterna redenção por mim e por você? Foi só para a gente ficar aqui bonitinho, sorrindo um para o outro? Ó Senhor Jesus! Foi para nós servirmos ao Deus vivo. Irmãos, é prático. Nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça. Deus é um Deus prático e simples. Nós que somos complicados, metódicos, calculistas, né? Ó Senhor Jesus. Mas aí, irmãos, Deus quer limpar a minha e a sua consciência, para que a gente possa servir a Deus. Porque Ele sabe que enquanto houver problema na minha e na sua consciência, nós não vamos conseguir servir a Deus. Você pode perceber, quando a gente está longe, afastado, não está servindo, a gente está com um problema na nossa consciência. Tem algo nos acusando. E às vezes, irmãos, por isso nós temos que tomar cuidado. São coisas que nem competem a nós. Ah, uma pessoa da minha família não está reunindo. Irmãos, claro, nós vamos fazer o máximo para trazer essa pessoa, para estar junto conosco. Mas isso não pode afetar no nosso serviço. Então, Deus é prático e Ele morreu e ressuscitou, realizou a redenção por cada um de nós, para que hoje a gente possa servir. Então, irmãos, juntando com a luz dessa semana, nós precisamos trabalhar. Eu e você recebemos a fé já está, ela é igualmente preciosa, para mim e para você, e hoje é só pegar tudo que o Senhor nos deu e trabalhar. Temos imersão na palavra, GFCM, CEAP, comportagem, casa de adolescentes. Irmãos, isso tem que arder no nosso coração. Nós não podemos ser cristãos só de fachada, cristão só de nome. Eu falo que sou cristão, mas se eu não falasse... Eu lembro que na escola uma vez eu falei que era cristão, o pessoal riu. Ó Senhor Jesus! Mas graças a Deus hoje, irmãos, os nossos adolescentes, eles têm uma realidade totalmente diferente da minha época como adolescente.
Eles estão imergindo na palavra, fazendo grito de guerra, ajudando a conduzir as reuniões. Irmãos, esse horário, esse mesmo horário, na minha época, todos os adolescentes estariam lá atrás jogando futebol. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, né? Tem muitos que não estão, porque estão lá em Belo Horizonte. Mas, irmãos, nós temos essa realidade hoje. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o título, só para fechar com essa frase, o título é A Comunhão da Vida Produz o Amor, certo? Então você percebe que é um processo. O Senhor quer santificar, o Senhor teve que morrer, teve que fazer tudo isso para que nós pudéssemos servir a Ele, para que hoje a gente possa receber a palavra da vida, a comunhão da vida, e para que hoje, irmãos, nós pudéssemos amar uns aos outros. Mas, irmãos, Deus é prático. Vou voltar. Como é que se amam uns aos outros? 1 João 2,5. Último versículo, só para a gente já fazer a vida circular lendo o alimento diário. Fala assim, ó. Aquele, entretanto, vamos ler juntos? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nele. E vamos ler o 6 também. Aquele que diz que permanece nele, ele deve também andar, assim como ele andou. Aleluia! Então, irmãos, quem está sendo aperfeiçoado no amor é quem guarda a palavra. Irmão, guardar a palavra de maneira prática é praticar a palavra. Então, nós só vamos ser aperfeiçoados no amor para amar uns aos outros. Mas, irmãos, chega de amor fingido. Amor de sorrir aqui na sua frente e quando você virar as costas eu falo. Nossa, aquele irmão, né? O irmão acabou de sair. Às vezes eu nem cruzou a porta, eu já... Ó Senhor Jesus! Para a gente sair dessa esfera, irmãos, de amor fingido, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. E como? Guardando a palavra. Amém. Como guardar a palavra? Praticando a palavra. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, vamos praticar mais. Vamos se envolver mais. Da casa de adolescentes. Do Vem e Vê. Irmãos, o último Vem e Vê que nós fizemos, o Senhor nos abençoou. 3 convidados vieram. Irmãos, nós não podemos parar. Temos que fazer todo final de semana. Ó Senhor Jesus, antes do GF também dá para fazer. Então, irmãos, vamos trazer o Senhor de volta. Amém? Vamos deixar de ser cristão só de fachada. Vamos praticar a palavra, ser aperfeiçoados no amor, porque chegou a hora de Deus governar a terra. Amém! Aleluia!